Segunda-feira, 27 de janeiro, 11 horas agora, 49 minutos. Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando a semana, estamos iniciando mais uma edição do nosso Balanço Geral. Sejam bem-vindos. A partir de agora, as principais informações desse comecinho de semana. Por aqui, comigo, com toda a nossa equipe. E deixa já eu te mostrar a imagem ao vivo de Cascavel. A semana começa com céu parcialmente encoberto aqui, com possibilidade de chuva também. Mas já faz calor, hein, povo? Nem terminamos amanhã de segunda-feira, já estamos com 27 graus aqui em Cascavel. Daqui a pouquinho tem as informações, os detalhes da previsão do tempo. Mas olha, daqui 2 semanas, nesse mesmo horário, nós estaremos começando o nosso BG. Faça parte dessa revolução. Mundial Telecom é a internet que conecta todos os mundos. Diga que você acompanhou aqui esse chamamento pelo Balanço Geral e diga: eu quero resolver o meu problema com a internet e vocês têm essa capacidade. Mundial Telecom, a melhor internet de Cascavel. E aí? Já ouviu falar em Janeiro Branco? Eu estava falando sobre isso agora há pouco, mas antes disso, em algum momento você já se deparou com essa expressão? Essa é uma campanha nacional que tem o objetivo de promover a saúde mental e emocional. E o objetivo é sensibilizar, então, a nossa comunidade, a população, para a importância do bem-estar psicológico, estimular a busca por cuidados especializados e diariamente nós precisamos fazer isso. Uma prova, da importância de nós cuidarmos da nossa saúde emocional está, por exemplo, nos assuntos que nós, via de regra, estamos abordando aqui no nosso BG. Sempre estamos falando sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre comportamentos humanos, mas essa semana é mais importante para nós, é ainda mais especial porque nós temos a oportunidade de continuar num roteiro diário a falar sobre essas questões. Hoje, por exemplo, nós convidamos o Dr. Carlos Mitsugi, ele é psiquiatra. Está aqui comigo para bater um papo ao vivo. Você pode, inclusive, mandar sua mensagem, tirar sua dúvida pelo nosso WhatsApp 991 37 29 70. E ao longo da semana nós vamos trazendo aí as informações para a sua saúde emocional psicológica. Combinado? Vou começar aqui já com o Dr. Carlos, trazer com ele orientações. Tudo bem, doutor? Prazer. Seja bem-vindo. O senhor está bem? Tudo bem. Pronunciei corretamente o nome lá? Certinho. Mitsugi? Isso, Carlos Mitsugi. É de onde? Natural de onde? Sou natural de Curitiba, me criei lá, me formei em Porto Alegre e vim trabalhar aqui no Oeste, já com o objetivo de trabalho mesmo aqui para toda a região Oeste. E por que a psiquiatria? A psiquiatria, eu sempre tive uma afinidade, na minha época de acadêmica, era até discriminado pela saúde em si. Vai tratar louco? Era então, isso, né? Era motivo, às vezes, de sarro, algo assim. E hoje se tornou uma das especialidades mais procuradas. Justo. Né? Pela demanda que todos estão percebendo, tem algum familiar, alguém que adoeceu. Então, o impacto, de perder a saúde mental e como ela é limitante. A gente depende para tudo. Né? Perfeito. O senhor tocou num ponto aí que é muito importante. Não à toa, nós estamos no Janeiro Branco, que é um mês dedicado, para fazer campanhas, para falar bastante sobre as nossas questões emocionais, mentais, psicológicas. As pessoas estão adoecendo mais, doutor, com relação aí a essas questões emocionais? O que está acontecendo? Isso, eu acho que assim, são vários fatores que acabam contribuindo, Mas você percebe esse aumento? Sim. Existe o aumento da prevalência, então as pessoas estão adoecendo mais. Tem uma busca, que ela já não está mais tão resistente, diminuindo um pouco os estigmas. E essa é uma importância da gente estar abordando o tema numa rede pública aqui, aberta. Porque antes tinha muitas ressalvas, principalmente em relação aos homens, Então, normalmente o público que busca é mais mulher, que cuida mais da saúde. O homem tem essa resistência em função de sentir que é uma fraqueza. Então, a gente está avançando muito em relação a isso e as pessoas estão vindo buscar mais ajuda. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão adoecendo em função do ritmo que a gente está vivendo, a questão financeira, profissional, o excesso de demanda. Então, está extrapolando a nossa resiliência. Casos como, por exemplo, depressão, ansiedade, o próprio suicídio. O senhor percebe que o número aumentou? Isso aumentou porque há um comportamento ou aumentou porque há aumento natural da população? Porque se nós fizermos um comparativo,
ou um paralelo a décadas, né, passadas, nós temos as mesmas reclamações. Talvez o que a gente não tinha lá atrás seria a nomenclatura. Não tinha como nomear. Fulano pirou, surtou, tá num contexto ali de muito conflito emocional, enlouqueceu. Pelo menos era essa a expressão que se utilizava. Hoje sabemos que existem doenças, transtornos. Como lidar com esse cenário? Como fazer as contas aí diante disso tudo? Isso, então assim, a vantagem de se buscar ajuda, né, mais precocemente, no estado mais básico ainda de início, né, de uma patologia, é para que não chegue a esses estados mais graves, de um surto psicótico, uma internação. Então, nem todo mundo que adoeceu vai chegar ao ponto, né, de um quadro, um surto psicótico, uma ideação suicida. Mas o objetivo é que a gente consiga, né, despender o atendimento, oferecer uma rede de apoio, psicoterapia, para que consiga lidar numa situação mais leve, né, mais controlável, né, em domicílio, ou mesmo trabalhando, mantendo, né, toda a sua capacidade laboral. Agora, existem as situações mais graves, que aconteciam antigamente, também por conta de tratamentos mais arcaicos, com menos recursos farmacológicos, menos conhecimento sobre as patologias. Então, tudo isso acabou avançando no sentido que a gente consegue evitar que chegue em situações mais complexas, né? Eu, por muitos anos, já atendi no ambulatório aqui do município, que ele acabava drenando todos os casos mais graves da cidade, né, que era o ambulatório municipal CASME, e ele acabava sendo voltado só para esses casos, que já tiveram internação, surto, tentativa, então pacientes mais complexos. Ali acabava sendo uma amostra assim, mais viciada, né, mais direcionada. Mas a gente vê que mesmo no consultório, né, acabou aumentando também essa demanda, né? Os pacientes eles estão vindo em situações graves. Então a gente pode acabar intervindo para que não chegue numa situação dessa. E a ideia é sempre essa, é a prevenção. Mas como prevenir, doutor? Então acho que essa é talvez uma pergunta muito importante nesse contexto, que a gente fala sobre conscientização, sobre olhar para si, sobre se perceber. Como prevenir esse adoecimento ou esses transtornos? É possível? Isso. Até essa pergunta sobre se estaria aumentando ou não foi feita por um professor lá da USP, o professor Valentim Gentil, e ele até apontou para a iluminação do estúdio e falou a própria luz artificial acabou fazendo com que a gente não respeitasse muito o nosso sono fisiológico. Perfeito. Que os antigos, né, dormiam lá com as galinhas. Com as galinhas, tá indo dormir com as galinhas. E tinha um sentido nisso acontecer, a gente foi forçando, né, a nossa biologia. Então, tudo isso acabou colocando a gente, parece algo simples, mas acabou colocando a gente numa situação de estressores mentais maiores. Né? A gente produziu mais, a luz é ótima, a gente pode aumentar o turno, estudar até um pouquinho mais tarde, mas isso acabou forçando. Então, é um dos motivos de estar aumentando, né, a prevalência. Então, os cuidados seriam nesse retrocesso no sentido de não sobrecarregar, né? A prevenção estaria aí, então, em retroceder, mas sabemos que isso é impossível. E aí? A gente vai só remediar? Tentar trazer uma harmonia, né? A gente fala em fatores estressores e fatores protetores, né? Então, digamos que você está estudando para um concurso, tem uma prova, tem um objetivo lá, você vai ter que sacrificar um pouquinho lá o teu sono, ciente dos fatores de risco, que isso não seria benéfico. Mas daí você não pode largar a tua atividade física, a alimentação balanceada, então que você consiga agregar alguma outra meditação, algo que tenha uma válvula de escape. Perfeito. E a rotina que a gente está vivendo hoje, ela está nos levando a adoecer, porque a gente está vivendo dentro de uma panela de pressão, né? Então, o estresse está vindo e a gente não está tendo essa válvula. Aí começa a faltar tempo, estudo até de noite, arrumo mais um turno de trabalho, aí não dá tempo para academia, eu vou me alimentar mal e aí está feito. Aí é uma bola de neve, porque enquanto o senhor foi falando aqui, a gente vai imaginando, né? Natural, as pessoas em casa também devem fazer isso. Pois é, verdade. Estou lá envolvido com algo, estou muito focado, o senhor mencionou aí um concurso. Então eu foco muito, eu durmo menos, eu me alimento menos, eu não tenho mais a mesma disponibilidade para outras atividades, eu não tenho mais a paciência ou a calma para lidar com as pessoas, com os conflitos do dia a dia. Ou seja, eu só vou acumulando uma série de fatores que em algum momento a panelinha de pressão,
extrapola a nossa resiliência, que é muito individual, né? Cada um vai ter um nível de resiliência, né? Alguém com muito menos vai adoecer. Alguém tem uma resiliência aumentada, mas chega um ponto que extrapola. Então, que a gente consiga manter esses fatores protetores, que seja atividade, algo assim, né? Eu mesmo passei por um momento bem difícil na minha vida pessoal. O que houve, doutor? Problemas pessoais aí da vida conjugal, separação. Mas desenvolveu alguma patologia, não? Algum transtorno? O corpo acaba falando, né? Você fica com maior dificuldade de enfrentar a rotina, quando vem muitos estressores ao mesmo tempo. Quando a carga é muito pesada. Isso, a carga é muito pesada. E eu fui para esse lado da atividade física, né? Então, eu reduzi 15, 20 quilos num processo de 1 ano. E mesmo sem ter toda a condição ali, enfrentando os problemas, eu sabia que o que eu poderia fazer ao meu favor era atividade física. Então, de 2, 3 vezes por semana, quando eu vi, eu estava fazendo 5 vezes por semana. Usou como escape daí? Isso. Tinha o objetivo até de fazer um triatlon, e eu acabei abortando que não tinha tempo. Mas, assim, foi interessante, porque me ajudou indiretamente, né, através da atividade, ser essa válvula, né, para não deixar acumular, né? Sim, perfeito. Mas isso acontece naturalmente e é perceptível em algumas pessoas, e em outras isso não acontece, não desperta. E aí você tem 2 cenários. Para aquela pessoa que desperta e ela vai buscar e extravasar essa energia com algo, ela vai dar continuidade, aí no meio do caminho ela pode, tive aqui um insight, não estava assim numa relação, estou usando aqui o imaginário, né? Não estava numa relação que era tão saudável assim para mim e tal, e que bom que aconteceu, deixa eu tocar a vida. E vai. A outra pessoa, talvez com uma predisposição já de alguma situação que possa potencializar esse conflito todo, ela vai se definhando. São 2 cenários, né? A gente fala no luto, né? Um término de uma relação é um processo de luto. Sim, né? claro. A gente idealizou, a gente imaginava muitas coisas e a gente vai vivenciar esse luto. Mas algumas pessoas vão ter sucesso nesse processo, outras não. Vão ficar mais tempo sofrendo. Aí você pode sofrendo. Acabar extrapolando e adoecendo. O luto em si, da morte mesmo, né? De um falecido, ele tem a ver com isso. É normal que você chore, você fique mais triste, prejudique tua atenção. Mas isso é um processo fisiológico, não é isso que você está deprimido. Ele vai passar. Agora, quando isso se estende, a coisa se arrasta, o sofrimento não diminui, aí você extrapola para um processo patológico. E é esse limiar que precisa de um profissional para poder te ajudar. Né? E falar, não, tá ok, você está em luto, que seja uma separação, um luto de alguém que faleceu, ou você já está extrapolando, você não está conseguindo, né, avançar. E isso, o indivíduo, ele tem a dificuldade, quem está sobre o sofrimento. Né? Tá, mas isso já é uma predisposição? E de indivíduo para indivíduo? É muito individual, né? Né? Tem que ser avaliado todas as nuances, né? As questões subjetivas. E por isso que, assim, a consulta também, aí é outro mito, que o médico psiquiatra é só para medicar, né? E não, o nosso objetivo é também fazer toda essa abordagem, né? Entender todo o subjetivo, o que está acontecendo, o que levou ao processo de adoecimento, quais os fatores, né, que levaram a essa tristeza ou essa depressão. Né? É algo que já passou e era para estar melhor ou algo que ainda está incomodando? E aí não adianta só medicar o paciente, né? É você conseguir auxiliar para que ele saia daquele contexto. O psiquiatra, ele vai mergulhar junto ao paciente para entender quais são as dinâmicas do paciente, saber quais as vivências desse paciente, para daí sim tirar um diagnóstico. E por favor, a gente não está aqui enxergando, né, a psiquiatria como algo superficial, como o senhor acabou de dizer. Nós estamos lá só para administrar um remédio, para receitar um remédio. A gente vai se aprofundar na vida do paciente. É esse o processo. Isso, para entender aonde que houve esse desequilíbrio. Né? Então, se eu estiver preocupado só com um sintoma de ansiedade, ou só com uma insônia, eu não entendi o processo de adoecimento, né, daquela pessoa que está ali comigo. Então, muitas vezes, assim, não ficar tão focado em relação ao diagnóstico. O diagnóstico vai ser a consequência, o remédio vai ser a consequência. Mas como que ele adoeceu?
né? Por que ele adoeceu? Né? Qual a carga genética associada, né, a essa resiliência dele, os fatores estressores e o que precisa melhorar. Porque muitas vezes ele precisaria implementar esses fatores protetores e não consegue sozinho. Então ele precisa desse auxílio. E aí vem o tratamento. Aí a parte medicamentosa é para ajudar a virar a chave, porque sozinho ele não está conseguindo fazer o movimento. Perfeito. A gente tem mensagem de telespectador, tem pergunta aqui. A Patrícia está dizendo o seguinte: gostaria de perguntar ao doutor, eu sou uma pessoa difícil de se abrir, desabafar. Já fiz acompanhamento com psicólogo, porém sem êxito. A própria psicóloga disse que sou difícil de falar e ela não poderia me ajudar. Um psiquiatra poderia me ajudar? Com certeza, sim. Os dois profissionais, né, trabalham muito em cima disso, dessa abertura. É uma questão, muitas vezes, de afinidade, né, ou de ter Tem muitos detalhes dentro, né, da consulta ali, mas a gente precisa estabelecer esse vínculo de confiança. Quantas vezes, né, pacientes trouxeram dados que nunca tinham trazido na vida e eu me senti assim privilegiado, né, de receber essa confiança do paciente, e aí que fazia todo sentido o fato dele ter adoecido, né? A maior parte das nuances que levam ao adoecimento ou consequências na vida adulta estão na nossa história, nos nossos vínculos familiares. E quando a gente começa a entender isso, né, e toma consciência, fica mais fácil você sair de ciclos de repetições, de situações que estão acontecendo. Então, é um papel, sim, do psiquiatra. E tinha uma visão antiga, que seria isso de medicar, que acabou corroborando, foi pela prática ruim também da psiquiatria, que acabou ficando muito nessa psiquiatria mais rápida, né? Porque demanda investimento, o profissional tem que ficar pelo menos aí 1 hora, né? Para uma primeira consulta, principalmente. Mas é o nosso objetivo, tem que ser. A boa psiquiatria, ela exige que a gente entenda todas essas nuances, né, do processo do adoecimento. Com certeza. Dr. Carlos Mitsugi, vamos colocar o @ do doutor lá, que ele também alimenta a rede social com informações, com dicas, com ideias, né, sobre as questões emocionais, mentais. Tá aí, o @ dele é do Instagram, né, doutor? Isso. Dr. Carlos Mitsugi. Isso. Para você, então, se quiser seguir o doutor. Como eu identifico que eu preciso procurar uma intervenção com um psiquiatra, que eu preciso me consultar com um psiquiatra? Usando o exemplo do luto, né? Então, assim, estar chorando e triste é normal. Você não conseguir recuperar e você perder a sua funcionalidade não é normal. Esse é o ponto de partida. Então, eu acho que esse limiar do adoecimento. Uma das questões daí mais graves, assim, é quando envolve pensamentos suicidas. Né? Daí o paciente que já adoeceu, né, foi protelando e chega a ter pensamentos. Então, pensamento suicida, 4% dos pacientes que tinham razões realmente, assim, né, paciente terminal, algo assim. A grande maioria, aí, 96%, estavam adoecendo, num processo de adoecimento, e com o tratamento eliminaria, né, esse sintoma, né, que a gente pode acabar evitando que chegue numa consequência ruim. Mas principalmente avaliar essa questão da funcionalidade, né? Eu não estou conseguindo mais desempenhar meu trabalho, não estou conseguindo ir para a escola. Então, quando começa a ser um sintoma limitante, é algo que a gente tem que pensar que já extrapolou, rompeu essa barreira do normal, do sofrimento. Perfeito. E aí é hora de procurar ajuda. Deixa eu ir com outra participação aqui. A gente tem comentário agora. Falando de saúde mental, eu precisei chegar no meu limite para entender que precisava de ajuda. Procurei psicólogo, estou fazendo terapia, mas também precisei ir ao psiquiatra e fui diagnosticada com borderline e depressão grave. Eu estou melhorando, foi fundamental procurar ajuda. Saúde mental não é brincadeira. E aí a gente tem um profissional aqui que vem reforçar isso. Não é brincadeira e a gente não pode subestimar, né, doutor? A gente tem um caso ali com 2 transtornos, é o borderline. Isso. Na psiquiatria até acabava ficando mais até critério, muitas vezes, da psicologia, os transtornos de personalidade, pela pobre resposta, pelo prognóstico ruim.
dos transtornos de personalidade. É uma área que eu me aprofundei nesse último ano. Ah, é mesmo? Em função de necessidade, eu acabei me aprofundando, porque é uma área que a gente até assim não gosta muito, porque tem pouca abordagem farmacológica, algo efetivo. Só que eu esquecia das vítimas, né, que sofrem, por exemplo, de um transtorno de personalidade narcisista. Sim. Então, as vítimas, elas precisam desse auxílio. E hoje tem vindo muita vítima, né, que passou por situações assim, ou está dentro de uma relação tóxica, algo nesse sentido. E eu tenho conseguido ajudar bastante através de psicoterapia ou a questão medicamentosa. Então, estar deprimido lá e triste, esse é um contexto. Não é só avaliar a depressão. Qual que foi o processo? Às vezes, essa pessoa atravessou toda uma relação tóxica aí, né, abusiva, que levou ela a ter se deprimido. Claro. Se eu não trabalhar essa questão, ela não vai sair desse processo. Ela vai medicar, ela vai melhorar um pouco e vai voltar a adoecer. Então, é bem complexo, mas é uma área que precisa de muita ajuda de psicoterapia, do tratamento psiquiátrico. Perfeito. Inclusive, amanhã nós vamos trazer um profissional para falar justo, o senhor mencionou aí transtorno de personalidade narcisista, amanhã nós vamos trazer um profissional para falar sobre relacionamentos tóxicos, né? Que leva a criar conflitos, situações, inclusive muito graves, com risco, né? Com riscos seríssimos. Adoecimento de famílias, destruição de famílias. Exato, perfeito. E eu preciso reforçar aqui o CVV, né, gente? Que é o Centro de Valorização à Vida, atendimento 24 horas através do telefone. Então, você sentiu alguma necessidade, precisa desabafar, está sem tempo, está sem condições, está sem uma agenda para consultar com um profissional de maneira emergencial, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, então, com atendimento 24 horas através do telefone 188. Precisou, já sabe. Já volto com o Dr. Carlos aqui, que agora eu quero falar com o seu Mauro Piscini, que está chegando para nos contar o que preparou para a edição de hoje do Ver Mais. Buenas. Como que está a saúde emocional? Tudo dominado. Tudo Sob controle. Igual aqueles pesos todos que você está puxando na academia. Ó, o muque do homem. Não, só esteira. É só esteira, né? Fisioterapia. Tá bom. Isso é terapia, você sabe disso, né? É o fato já de acordar cedo e ir já está funcionando. Inclusive, o doutor vai falar já com a gente sobre atividade física, a importância que ela tem. Subiu a calça. Sobe essa calça. Não sei, a panturrilha é muito exercício, Mauro. É muito exercício. Muito exercício, a panturrilha vai não, estourando. Mas tá diminuindo. A calça subiu. Engraçadão. Tudo dominado. Conte, o que temos? Bora lá então. Boa tarde para vocês de casa. E olha só, quero fazer um convite para vocês estarem comigo daqui a pouquinho, aqui no nosso Ver Mais dessa segunda-feira, que no nosso quadro de saúde vamos falar sobre qual a diferença entre ronco e apneia. E você sabe qual que é a importância aí da relação entre ética e inteligência artificial? Vamos falar sobre isso também com o Lucas D'Artora, ele vai estar dando umas dicas bem legal pra gente. E você sabe como organizar a geladeira? Também vamos passar dicas aí para você arrumar aquela porta, as prateleiras e colocar os utensílios, né, arrumadinho ali também e os produtos nos lugares certos. E eu conto com a participação de vocês, 4599254747. Daqui a pouquinho eu tô de volta com esses assuntos e quero vocês aqui comigo, coladinho do Balanço Geral. Queremos vocês. E você tá Fiquem com a gente. Fiquem com a gente. Permaneçam aqui. Não disfarça. Qual que era a culinária que você ficou de fazer no programa? Não tô sabendo. Na sexta-noite que você combinou, você tinha feito pão. Ah, não, gente, ele tá querendo dar golpe na minha mãe. Pra minha mãe fazer bolinho de chuva pra ele. Vocês acreditam nisso? Não, olha, não era bolinho. Era bolinho de chuva? Não era bolinho de massa de pão? É primo, são primos ali. Gente! Ele comeu uma travessa desse tamanho. Uma senhora de uma Por travessa. Isso que a coxa tá aumentando. Tá indo tudo pra coxa, Mauro. Vamos tudo falar pra com a dona Laura. pra Dona Laura panturrilha. vai fazer então. Fechou. Tá Eu bom. autorizo. Vamos trazer a dona Laura aqui pra fazer uma culinária, pra ela contar da vida. Tem 78 anos, dona Laura. Faz um bolinho de chuva, que eu vou te contar uma história, é muito bom. Não precisa nem chover. Mas o problema é a pinga que ela coloca pra secar o bolinho. Dá pra tomar um trago antes? Dá. Fechou? Obrigado. Até daqui a Beijo pouco. pra você. Vamos fazer esse bolinho aí. Tchau. Vamos aproveitar e fazer o bolinho. Aliás, daqui a pouquinho eu quero falar de óticas popular para você. Daqui a pouquinho. Mas agora eu vou voltar lá com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, tem mensagem de telespectador aí? O pessoal está interagindo bastante com a gente, mandando recado pelo nosso WhatsApp.
A Paty falou o seguinte: boa tarde, Valdinei. Sempre fui uma pessoa tímida e com o passar dos anos eu melhorei bastante. Mas eu tenho muito receio e medo de falar em público. Falar ou em público. Porém, como há alguns anos entrei em um cargo de direção e me obrigava a falar com muitas pessoas e com a comunidade, diante disso desenvolvi crises de pânico e hoje faço tratamento com psiquiatra, meditação, mas me dá crises em supermercado, bares, qualquer lugar que tenha aglomeração. Já tomo medicação e às vezes nas crises dá vontade de me bater nas paredes. Continua aqui dizendo que correr, gritar, acelera o coração, dá ânsia de vômito, parece que vai me dar um treco. Evito sair. Será que algum dia da minha vida eu volto ao normal? Obrigado, Paty, por compartilhar com a gente essa sua realidade aí. Primeiro, doutor, isso me dá, né, a possibilidade de fazer duas perguntas para o senhor. A gente começa com a primeira pergunta aqui da Paty. E aí, ela pode voltar ao normal? E depois eu quero saber como evitar chegar nesse quadro e como identificar que você chegou ao limite. Isso, o normal é ser normal, é não ter essas reações extremas, né, os sintomas, né? Então, é muito confundido também em relação a arrumar nomenclaturas aí, dar nomes, né, ao sintoma de ter síndrome do pânico. Às vezes é uma crise de ansiedade que precisa ser melhor identificada de onde que está vindo, Sim. não necessariamente da patologia síndrome do pânico. Né? Então, trabalhar isso com o profissional e avaliar o porquê. Mas o objetivo é a remissão dos sintomas, né? Então, os tratamentos hoje avançaram muito e a gente consegue ter uma ótima qualidade de vida através da questão medicamentosa, psicoterápica, mudança de estilo de vida, e a vida é para seguir normal. Né? Aí a gente identifica ali que ela aumentou o fator de risco. Pois é. Né? Então, já foi um desafio a mais para ela trabalhar em exposição, de falar em público, em gerência, que é uma situação de estresse, né? Você coordenar várias pessoas. E aí, como aumentou o fator estressor, ela teria que aumentar junto um fator protetor. Talvez ela ainda acabou abandonando algum fator, né? Que seja atividade física, Claro. alimentação, meditação, hobby, música. Isso é fundamental para não deixar chegar num nível que transborda, né, esse nível de tensão. Então, é alguém que ainda está nesse nível, essa panela de pressão não está dando conta, né, de tudo isso. E aí, nesses casos, aumenta a dosagem, o médico receita o que, além da medicação, obviamente, o que né, ela e outras pessoas que estão com esse mesmo quadro precisam fazer para chegar ao ponto de regredir, de diminuir, no caso, a medicação ou viver numa condição menos conflituosa, assim? É um pouquinho de cada coisa que você acabou de descrever. Eu acho que assim, avaliar justamente, ela tem um perfil, ela dá conta de seguir, né, nesse trabalho mais estressante, que é um grande desafio para ela, ou vai viver medicada? Não, o objetivo não é esse, é melhorar a remissão dos sintomas, melhorarem os fatores protetores e que ela tenha essa estabilidade, mas da forma como ela está descrevendo não está legal. Porque aí ela vai só protelar, né? Ela só vai remediar. Isso. Ok. É repensar. E às vezes repensar até sobre diagnóstico. Para onde a gente está caminhando, doutor? O que o senhor percebe aí nos consultórios, nas consultas que o senhor faz? Quais são as nossas necessidades reais? Aí eu estou falando num todo mesmo. Porque dá a impressão que a gente está caminhando para algo que você não sabe o que quer ou onde vai chegar. Seria interessante ter uma visão otimista, mas avaliando assim friamente como a gente está vivendo, não dá para ter muito otimismo em relação à parte mental, porque o nível de estressores, sejam por essas relações abusivas, seja pelo excesso de eletrônicos, né, que a gente comentou até sobre pautas aí, como que vai ser essa geração que está vindo agora, né, de 15, 18 ou os menores aí de 5, 7, 8 anos. Eu tenho um filho hoje com 9 anos que minha preocupação é o excesso de tablet, de eletrônico. Aí a gente trabalha mais, aí fica mais no eletrônico e aí, como que vai ser? Sabe aquela rodinha que fica o hamsterzinho lá, o ratinho? Parece que a gente está o tempo todo naquilo. A gente sai dali para comer, vai, come, volta para a rodinha e fica naquele ciclo. A vida. E aí vai chegar um momento que você vai estar cansado, você vai estar exausto e aí você começa a apresentar tudo isso. Usando essa linguagem para a gente poder imaginar,
enfim. Muito do trabalho é pensando na segurança patrimonial, né, em finanças, dinheiro. Mas assim, até que ponto que vale a pena? Você terceiriza, teu filho fica lá, você está trabalhando para dar mais qualidade, mas ele não está. Não, você trabalha para ter, daqui a pouco coloca a casa toda murada, toda cercada, com vigilância, com aquele medo de que você vai ser assaltado a algum momento, e você continua alimentando aquilo e vai. Para onde nós estamos indo? Esse é o grande desafio, a gente conseguir atingir esse nível de equilíbrio, né? Entre a necessidade, né, que a gente precisa desse conforto financeiro, dessa segurança financeira, e como que a gente não vai adoecer, como que a gente vai dar atenção para os filhos, né? Então, esse é o grande desafio hoje. Mas me preocupa muito com o que vai acontecer com essas gerações das crianças e adolescentes aí para frente. A perspectiva eu acho preocupante, porque até conversando com meu filho pequeno, né? Falei, você acha que a tecnologia veio para o bem ou para o mal? Pois é. Mas uma criança, 9 anos o senhor mencionou? Será que já tem essa capacidade? Para eles, como eles estão convertendo isso em aprendizado, é muito pouco. Está sendo mais roubada essa infância de não andar de bicicleta, não de cair, não, árvore, não se machucar, não ter os desafios. A tolerância ao machucado diminuiu. As relações. Se pegar essas crianças hoje de 6 ou 9 anos, se ralar o joelho, faz um drama. Antigamente eu achei que lavar escondido e chegar em casa quieto. Exato. Agora não, agora sim. Então não tem essa tolerância, que daí tem a ver com a resiliência. Então as crianças futuramente provavelmente vão ter uma resiliência bem reduzida. Nós estamos ferrados então, doutor, pelo amor de Deus. Agora, aguenta só um pouquinho, mais 1 minuto. 2 horas e 12 minutos agora. Deixa eu falar para você sobre Óticas Popular, já volto lá com o Dr. Carlos. Óticas Popular é o seguinte, nesse mês as Óticas Popular estão com a campanha Ano Novo, Óculos Novos. E aí, para te ajudar a atualizar os seus óculos, as armações estão com até 50% de desconto. E as Óticas Popular têm fabricação própria, facilitam todo o processo para você atualizar os seus óculos. Descontos especiais com parcelamento, e aí para você evitar o sol, aproveitar as suas férias, sair com um estilo e protegido, compre seus óculos de sol aqui em Óticas Popular também, com até 50% de desconto. Óticas Popular em Toledo e em Foz do Iguaçu. Em Toledo tem uma loja na Almirante Barroso, esquina com a 7 de setembro, e outra que fica na Barão do Rio Branco. Óticas Popular é a sua ótica de confiança. Doutor, deixa eu ir lá com outra participação, outra mensagem. Lembrando que nós, ao longo de toda essa semana, nós vamos abordar questões relacionadas à saúde mental, psicológica. Então, você acompanhe todos os dias o nosso programa essa semana para se inteirar disso aí. A Maria, boa tarde, Valdinei. Sabe qual é o problema sobre saúde mental e que demora muito para a gente conseguir uma... Sabe qual é o problema? É que a gente demora muito para conseguir uma consulta. Não tem muitos profissionais nessa área. Por isso, às vezes, as pessoas nem procuram consulta. Eu tenho depressão leve, mas faz tempo que no meu posto não tem médico nessa área. Acompanho todos os dias o seu programa. Parabéns. Obrigado, Maria. Um beijo para você. Eu espero que você esteja bem aí, minha irmã. Por mais que se fale, doutor, né, sobre essa rede, sobre essa estrutura de profissionais, de acolhimento, a gente precisa caminhar muito. Eu tenho a impressão que, mesmo com... São 18 milhões de brasileiros... só nas questões relacionadas à ansiedade, 18 milhões de brasileiros, ou seja, 9% da população no Brasil, de acordo com a OMS, sofre com ansiedade. Mas eu tenho a impressão que a nossa rede, que a nossa estrutura, ela ainda não está capacitada para absorver toda essa demanda. O senhor percebe isso aí no dia a dia? Isso, eu trabalhei aí por volta de 10, 12 anos aí no CASM, que era um serviço de SUS, referência no município de Cascavel, que acabava acolhendo todos esses casos mais complexos de posto de saúde. Eu acredito que ainda exista o serviço, eu saí faz coisa de 2 anos, era concursado no município, mas era um serviço que a gente conseguia fazer um bom atendimento, então manejar todos esses casos mais complexos. Os casos, atender assim, ter um psiquiatra para todo caso de depressão e ansiedade é inviável, não tem tanto profissional. Mas os casos mais simples eram tratados no posto de saúde, pelos médicos clínicos gerais. Eles têm a capacidade de tratar. Né? E esses casos mais complexos eles encaminhavam para o serviço de referência. Então tem sim, Maria, tem que buscar e pedir para que seja encaminhado. Então... Tem o CAPS AD aqui em Cascavel que funciona bem já há algum tempo também, que absorve parte dessa comunidade.
dessas necessidades todas, mas a gente sabe que nós caminhamos para algo que a gente não sabe ainda onde, né, doutor? E a tendência é aumentar cada vez mais esses conflitos, esses transtornos e tal. E aí, de fato, em algum momento, muita gente vai precisar e não vai ter atendimento. E a ideia é justamente essa, para não chegar a esse extremo, né, doutor? Por isso a necessidade da gente falar sobre prevenção, como prevenir, como identificar um sentimento, um comportamento no início do processo. Isso mesmo. Então, como a gente, de modo geral, né, pensar em qualidade de vida, né? Como melhorar a qualidade de vida, como repensar essa questão, né? Eu falo do terceiro turno, acho que se não me engano, mas o trabalho noturno, o adicional noturno, ele é remunerado, ele é recompensado porque é uma forma de comprar a saúde. Justamente por reconhecer que está sugando a saúde, isso, né? Evitar de trabalhar à noite, só se precisar por um período, né? Então, você tem uma meta, estipula, mas assim, não fique sempre trabalhando à noite. Então, todo mundo que acaba se expondo demais, aí vai acabar adoecendo. Mas o objetivo é esse, é melhorar a qualidade de vida de modo geral, que é atividade física, alimentação, né? Ter alguma atividade lúdica, hobby, música, esporte. O senhor já está colocando na receita atividade física, não? Olha, eu tenho recomendado um livro que eu li que ajudou muito nesse processo, né? Recomendo muito, que chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Isso, que ele me ajudou nesse processo, que justamente que não é algo grandioso que você vai fazer. São pequenos ajustes que você faz na sua rotina que vai tornar viável. Eu trabalho muito, que eu atendo aqui em Cascavel, atendo no Sudoeste também. Então acaba sendo a desculpa, né? A correria, a viagem. Não, estou correndo demais. Aí, comecei a levar o tênis no carro, levava uma pochetezinha para ir correr lá, o relógio para marcar, né? Uma smartwatch. Então a gente vai adaptando, só que tem que ser viável, a gente tem que tornar isso fácil. Se você deixar para o momento ideal também, ele não vai chegar. Faça, nem que não seja perfeito, mas faça, né? Algo atômico que já é suficiente. Perfeito. A última mensagem, o último relato que dá tempo, agora 2h17, é da Cristiane. Fiz tratamento com o Dr. Carlos, um ótimo profissional. Demorei para aceitar que precisava de uma ajuda para aprender a controlar a depressão e as crises de ansiedade. E fazer um acompanhamento com ele foi fundamental para a melhoria e recuperação da minha saúde mental. Olha que bacana, depoimento da Cristiane diretamente para o senhor. E de alguma maneira também incentivando, né, as pessoas a procurarem ajuda. Com essa mensagem... Pois não, pode falar. Eu acho que assim, falta ser encarado como uma doença, como um diabetes, uma hipertensão. Né? Então, assim, fica como se fosse algo quase espiritual. Mas, assim, até pode haver alguma convergência, mas é algo físico, né? O nosso corpo adoece, é uma disfunção química. Eu faço muito uma analogia, que é minha, não vi se tem alguém que faz, mas é um sistema elétrico. Eu sou um ex-engenheiro, 6 meses de engenharia elétrica. E o sistema neurológico, ele funciona, todo o sistema nervoso, com o sistema elétrico. E as medicações, elas entram para corrigir essas disfunções de excesso de corrente, falta de corrente, mas é algo temporário. Se o que te levou a adoecer não for mudado, não vai resolver. Você tem que sair daquele cenário que você não está conseguindo reagir através do tratamento e aí você trabalhar para mudar os outros fatores. O senhor fecha muito bem a entrevista, porque daí o senhor consegue, de forma bem lúdica, né, fazer a gente interpretar aqui o que seria todo esse sistema aí, em havendo algum desajuste, que a gente tem a possibilidade de identificar, tratar, melhorar para ter qualidade de vida. Fechou, doutor? Satisfação imensa. Deixa eu aproveitar e reforçar aqui o endereço eletrônico do Dr. Carlos, é @drcarlosmitsugi. O homem está sempre postando materiais lá de questões psicológicas, mentais, para te ajudar, tá? Ter a saúde mental aí equilibrada. Fechou, doutor? Muitíssimo obrigado. Saúde! E continue praticando atividade física, rapaz. Faz um bem danado. Opa, a gente está sempre na lida. Obrigado, doutor. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui. Intervalo agora? Então deixa eu ir para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Só lembrar o seguinte, 2 questões ainda sobre o Janeiro Branco. Uma delas é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, telefone 188, 24 horas disponível para você ligar caso sinta aí um desconforto. Coloca na tela lá o telefone, por favor.
para que as pessoas, se precisarem, né, recorram a esse auxílio importante demais, 188. E amanhã um outro profissional também da psicologia, da psiquiatria, vem falar com a gente sobre relacionamentos tóxicos, tá? Então aguenta que a gente vai a semana todinha falando sobre Janeiro Branco e a nossa saúde mental, emocional, psicológica. Já já eu volto. Tudo pronto. Bola em jogo pra você. Rivalidade, tradição, emoção. O futebol como o torcedor nunca viu. Campeonato Paranaense. Campeonato Paulista.